Provavelmente você conhece a Samsung por seus aparelhos celulares ou televisores, mas se por outro lado eu te disser que a empresa está presente em também outros setores que eu te garanto que nem nos seus sonhos você imaginaria. Então, fique comigo, porque nesse vídeo você vai descobrir o verdadeiro tamanho da Samsung, que é considerada por muitos muito maior que sua principal rival, a Apple. Tudo começou na Coreia do Sul em 1938. Com 28 anos, o empresário Byung-Chul Lee já acumulava investimento em plantações de arroz e em muitos estudos na economia local. Mas a primeira empreitada de sucesso foi mesmo a Samsung Trading Company. Ele abriu na cidade de Daegu, com uma verba bem limitada. Isso mesmo, não tinha nada a ver com eletrônicos. Era uma pequena loja de importação e exportação de produtos como peixe e desidratados de vegetais. O nome vem dos caracteres coreanos San, que significa 3, e Sung, que é estrela. Essas 3 estrelas no país indicam algo grande e forte, e estes deveriam ser os pilares da empresa. Mas essas estrelas permaneceram até 1993, quando foi criado o famoso emblema em azul que conhecemos hoje. Em 10 anos, a Samsung saiu de minúscula para se tornar uma das maiores empresas do setor no país. Ela agora era dona de moinhos e fábricas próprias. Tecido, açúcar e algodão eram só alguns dos principais produtos da empresa. Nessa época, a companhia expandiu para a capital Seul, em 1947, ficando mais influente ainda e ajudando a desenvolver o comércio do país coreano. Só que um desastre estava próximo. Foi então que aconteceu a famosa Guerra da Coreia. O conflito gerou muita instabilidade na região, obrigando o fundador da empresa a deixar a cidade. Ele quase perdeu todo o negócio por causa desse conflito. Porém, a diversidade de produtos oferecidos e espalhados por várias cidades manteve a Samsung de pé. A construção de refinarias, venda de fertilizantes e até seguros de vida ajudaram a empresa a sobreviver. E em 1969, finalmente nasce a Samsung Electronics. O que era para ser apenas um braço dessa corporação, acabou se tornando um dos principais setores de toda a empresa. Mas logo ela resolveu usar todo esse poder para fabricar também eletrodomésticos, como geladeiras, máquinas de lavar e fornos micro-ondas. Na década de 70, ela abraça mais áreas e ajuda até na fabricação de navios, além de entrar para a indústria de semicondutores, que são super importantes hoje em dia. Nessa época, a Coreia do Sul ainda engateava na economia e não era gigante da tecnologia que conhecemos hoje. Em 1987, morre o fundador, e quem tem que assumir a presidência é um de seus filhos, Lee Koo-ri, que está no cargo até hoje. Ele foi responsável por transformar a Samsung em uma marca global, expandindo as vendas para os países e trazendo executivos estrangeiros para dentro da empresa. A Samsung foi então se reestruturando e se separando aos poucos, para focar somente em algumas indústrias. Ainda fabricando muita coisa, o setor de pesquisa e desenvolvimento em produtos químicos, engenharia e eletrônicos estava sobrecarregado. Foi então que ela se viu obrigada a deixar de lado alguns nichos, como por exemplo, a parte de alimentos. E a Samsung entrou no mercado de computação do jeito dela, chegando com tudo. Ela se tornou em 1992 a maior fabricante de chips de memória e discos de armazenamento para computadores. O setor de telecomunicações foi criado ainda na década de 70. A empresa começou com calma, só fazendo algumas pesquisas e criando componentes. O celular de estreia da Samsung foi o SH-100, criado em 1988, depois que engenheiros da Samsung compraram celulares da Motorola para estudar e ver como ele funcionava. Apesar do aparelho não ter sido uma criação 100% autoral, esse foi um marco para a empresa. Ele foi o primeiro aparelho criado e fabricado inteiramente na Coreia do Sul. E a partir daí, você já conhece a história. Tá gostando do vídeo?
Fico muito feliz se a resposta for sim, porque é o que realmente me motiva a trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Se quiser me motivar ainda mais, é só deixar aqui embaixo sua inscrição. Pode parecer engraçado, mas eu comemoro muito cada inscrito aqui no canal, então conto com seu apoio. Continuando, a Samsung expandiu mundialmente o mercado de celulares, inclusive abrindo uma fábrica no Brasil em 1998. Para relembrar rápido alguns modelos dessa época, podemos citar o X480, que era considerado leve e compacto na época. O D500 era deslizável e com várias cores, e foi o primeiro da Samsung a passar de 1 milhão de unidades vendidas. Mas não tem jeito, se você fala em celular Samsung, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a linha Galaxy S. Ela entrou para a história e transformou a Samsung em uma potência de smartphones, coisa que ela é até os dias de hoje. Junto com o sucesso dessa linha, em 2012 a Samsung se tornou a maior fabricante de aparelhos celulares do mundo, ultrapassando os gigantes da época, como Nokia e Motorola. A empresa foi criticada por lançar aparelhos muito parecidos entre si ou só para alguns mercados específicos. É claro que uma empresa tão grande, tão poderosa e tão influente como a Samsung não poderia escapar de algumas polêmicas. A empresa se envolveu em várias delas, algumas muito bem explicadas, já outras nem tanto. O presidente atual chegou a pedir as contas em 2008 por conta de acusações de evasão fiscal e pagamento de subornos, mas foi perdoado pelo governo e voltou ao cargo 2 anos depois. E agora o seu próprio filho, Jay Lee, também teve problemas com a lei. O atual herdeiro da empresa respondeu a julgamentos por fazer parte de um escândalo de corrupção que envolve até a ex-presidente da Coreia do Sul. E em janeiro deste ano, ele foi condenado pela Suprema Corte do país a 2 anos e meio de prisão por esses crimes. Hoje ele se encontra em liberdade condicional. Além disso, a Samsung vai ao tribunal muitas vezes desde 2011 por acusações de quebra de patente da Apple e contra-atacou acusando a maçã de cópia da interface e do formato de seus produtos. Depois de anos de apelações com a tentativa de banir a venda dos aparelhos uma da outra, a disputa ainda não acabou direito, mas a Samsung tem perdido a maioria das batalhas na corte e deve ser obrigada a pagar uma bolada para a rival. Mas olha só que curioso, apesar da rivalidade, a Samsung fornece chips e outros componentes para produtos como iPhone e iPad, em uma parceria que é boa para os dois lados. E não podemos deixar de citar o curioso Galaxy Note 7, que ficou famoso por problemas na composição e montagem das baterias. Vários modelos explodiram ou entraram em combustão do nada. O produto foi recolhido e parado de fabricar. Foi proibido em voos e virou uma piada mundial. Mas apesar disso, a Samsung até hoje está presente em muitos, mas muitos mercados. Eu posso afirmar até com alguma certeza que a marca está presente em algum lugar na sua casa ou já esteve, seja no celular seu, no da sua mãe, até a máquina de lavar roupa aí da sua casa. E se não fosse a Samsung, sem dúvida a Coreia do Sul não seria a potência tecnológica que ela é hoje, abrigando algumas das principais marcas do mundo. E olha, você pode até não ser tão fã dos produtos ou até da história da empresa, mas uma coisa não dá para negar, que a Samsung é hoje uma das principais marcas da história da tecnologia e que deve continuar sendo ainda por muitos anos. Fato é que a Samsung está presente em vários mercados espalhados pelo mundo, e um dos mais fortes sem dúvidas é o norte-americano. Estar presente nos Estados Unidos faz com que ela ganhe em dólar e automaticamente faz deixar o patrimônio da empresa dolarizado. Ganhar dinheiro através da moeda mais forte do mundo não é algo muito distante da gente, seja através de trabalhos como freelancer ou até mesmo prestando serviços. Principalmente após essa crise, a procura por esses profissionais disparou.
E sabendo falar o inglês, você consegue facilmente ter acesso a essas oportunidades. Porém, se em pleno século XXI, na era da informação, você não fala o idioma universal, vou deixar aqui embaixo um treinamento de inglês que eu recomendo para fazer online, e não algo que te enrola por anos cobrando taxas de matrícula e mensalidades caras. Basta clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Agora, aqui na tela, tem outros 2 vídeos. Escolha um deles que te vejo do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!